Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. É um privilégio ter você conosco, nos acompanhando neste momento. Queremos também, desde já, te incentivar a compartilhar esse conteúdo para que outras vidas sejam abençoadas e alcançadas com a palavra de Deus. Quero expressar a minha alegria por termos conosco hoje um convidado para lá de especial, pastor Lierte Soares Júnior. Paz, que alegria! Especial é estar com você, especial é estar com o pessoal aqui da IBM Luxemburgo e estar aqui fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é servir a Deus e poder inspirar você que está nos assistindo aqui. Talvez nesse momento Deus está trabalhando no seu chamado e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar com você nesse momento. Não é verdade, pastor? É verdade. Pastor Lierte Soares Júnior, pastor Lierte, meu amigo, pastor Lierte, e nós gostaríamos nesse momento de conhecer a sua vida, né? Eu queria apresentá-lo, mas nós temos aqui o costume, a tradição de sermos apresentados pelo próprio entrevistado. Então, pastor Lierte, pelo pastor Lierte, quem é você? Eu sou filho da dona Dalva. Na verdade, assim, a minha mãe foi um instrumento de Deus para trazer o evangelho para mim. Nascido e criado na igreja batista da Vila Isa, e desde no início da minha fase de criança, adolescente, me envolvido com as coisas da igreja, Deus me chamou para o ministério. E é interessante que em 1987, a primeira vez que eu ouço inglês na minha vida, 1989, minha família imigra para os Estados Unidos e ali começa uma história do trabalhar de Deus. Eu falo, pastor, que a minha vida é uma santa conspiração de Deus. Com a única coisa que a gente percebe que os improváveis, Deus usa esses improváveis. E eu me apresentando, eu falo, eu sou um improvável que Deus, pela sua infinita misericórdia, usa para a glória, para que o nome dele seja exaltado. Amém. É um grande improvável. Pastor Lierte Soares é pastor da New Life Church, né, nos Estados Unidos, também pastor da Family Church, é presidente da Convenção Batista da Nova Inglaterra, né, um missionário, né, doutorando em ministério, com ênfase em missões, mestre em divindade, professor, formação em direito. Então é um privilégio tê-lo aqui. Mas o pastor Lierte começou esse tempo falando, né, da sua infância, filho da dona Isa, da, né, dona da Dalva. Vila Isa, da dona Dalva. Então, a sua família, conta um pouquinho da sua história, seu pai, sua mãe. Interior de Minas, a minha mãe, de uma cidadezinha perto de Valadares, São Geraldo do Meritinga, meu pai já no Vale do Rio Doce, ali em Santa Rita do Itueta, meu avô é chamado para o ministério, começa o ministério, na verdade, depois que ele termina o seminário, ele já era uma pessoa com 40 anos, mas em 1975 ele chega em Valadares, e começa a história da família Soares ali, servindo a Deus, e dentro do contexto da filha do vice-moderador da igreja, né? E o filho do pastor, nasce aí essa família que são meus pais. E como todo valadarense que teve a oportunidade de fazer a sua imigração, né, para migrar para os Estados Unidos, a minha família no final da década de 80 tem essa experiência. Isso mudou minha vida, porque eu aprendi a falar inglês, a gente aprendeu a cultura americana. Quando a gente regressa para o Brasil, meu pai, né, profissional e fazendo as coisas, a gente começou a ajudar os missionários americanos que estavam trabalhando na região do meu estado, o estado de Minas Gerais. Eu começo a fazer tradução e ali a Convenção Batista Americana, principalmente os irmãos da Louisiana, começa a me adotar. E eu envolvido no ministério e acabo entendendo que eu tinha uma vocação ministerial, e quando eu falo adotar, é adotar mesmo. Eu fui o projeto de verão da Convenção Batista da Louisiana por muitos anos, e acaba que os anos vão se passando, meu pastor, o pastor Bob Reddy,
me dá a oportunidade de ser missionário plantador de igrejas no norte dos Estados Unidos. É interessante que existe uma diferença muito grande, Oséias, do norte e o sul dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos, uma herança europeia, é uma realidade pós-cristã. Imagine só, onde que foi terra de Jonathan Edwards, de George Whitefield, que foi um inglês que foi missionário na América, trazendo a primeira onda de avivamento, a terra do Moody. Moody nasceu quase 1 hora da minha casa, lá em Massachusetts. Hoje nós temos um contexto de pós-cristianismo, as pessoas abandonaram Jesus. E é dentro desse contexto que há 12 anos atrás eu regresso para os Estados Unidos, mas agora como plantador de igreja, e aí Deus começa a fazer um milagre que Deus me dá uma graça de eu começar a pastorear norte-americanos. Eu começo a ser um voluntário para as igrejas que estavam sem pastores. Na época tinha 38 igrejas sem pastores e eu comecei a plantar uma igreja no domingo à noite e o domingo de manhã eu estava livre. Eu comecei a pregar nessas igrejas que estavam sem pastores. Eu até brinco, se os americanos entenderem a mensagem e rir durante a mensagem assim, se eu cair na graça, significa que, olha, dá para a gente fazer as coisas e ser usado por Deus para alcançar os americanos. E aí nasce que a missão reversa começa oficialmente assim há 12 anos atrás, que Deus começa em todos os lugares da terra, Deus começa a incentivar pessoas que são motivadas por Deus, é um movimento do Senhor para vir para a Europa e a América do Norte para plantar igrejas, revitalizar e alcançar esses lugares que outrora eram propagadores, missionários que eram enviados para o mundo, hoje precisam agora, quem enviava missionário hoje vira o campo missionário, e aí que começa aí esse movimento de Deus, que não tem pai, a missão reversa não tem um pai. Na verdade, a missão reversa ela nasce pela necessidade do movimento de pós-cristianismo na Europa e nos Estados Unidos. Quando a coisa começa a mudar, Deus começa a usar a parte sul global, seja a Coreia do Sul, a África, algumas partes da Ásia, a própria América Latina, para enviar missionários para a Europa e para a América do Norte. E é o que nós estamos vivendo hoje. Você é fruto de um mover de Deus. E hoje, quando eu vejo assim, você, Evandro, João, assim, gente que está na Itália, em Portugal, você aqui em Luxemburgo, eu na América do Norte, Deus está conectando esses pontos, porque a missão reversa hoje ela é real. Eu até brinquei com você. Me mostra uma igreja que foi plantada por um americano aqui em Luxemburgo. Não tem. É interessante que as igrejas que a gente vê sendo plantadas de 10 anos para cá são igrejas que foram plantadas por latino-americanos, por outras pessoas, africanos, a própria realidade da Inglaterra, e você vê que o paradigma de missões, ele mudou. Da mesma forma, você que foi um jogador de futebol profissional, da mesma maneira que o Brasil hoje perdeu a hegemonia do futebol, que o mundo todo aprendeu, na mesma coisa de missões. Outras partes do mundo aprenderam a fazer missões e a gente está aqui para servir, não é mesmo, Oséias? É verdade. Pastor, o senhor tocou na questão do ministério pastoral, citou meu exemplo, seu, dos pastores amigos, o Evandro, o pastor João, mas uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, não tem um ministério pastoral, mas são imigrantes. Não é? Antes do chamado pastoral, você é um cidadão na América. E vou fazer a seguinte pergunta. Primeiro, para quem é a missão? Para quem é a missão de Jesus, que nós aqui falamos a missão reversa, e qual é o papel do imigrante, não é? Seja em Luxemburgo, dentro do nosso contexto europeu e americano. Então, quem é o missionário da missão reversa? O Missio Dei, a missão de Deus, é para toda a igreja. Agora, não é só ir, é ir e fazer discípulos. Eu vou fazer um resgate histórico aqui para você que está nos assistindo, que é imigrante. A minha família chega no final da década de 80, no estado de Connecticut, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e tem lá um pastor, Moisés Ferreira, plantando uma igreja. Hoje é a Igreja Emanuel. A nossa família, que era uma família imigrante, naquele primeiro momento, nós ajudamos aquele pastor
a plantar aquela igreja. A gente estava lá para servir a igreja. Nós estávamos lá para convidar a pessoa para vir para a igreja, para fazer alguma coisa. O imigrante, entenda uma coisa, em Atos capítulo 17, a Bíblia deixa clara que é Deus que move as pessoas. Eu entendo que todo imigrante, o movimento inteiro da diáspora no mundo é Deus tirando pessoas de um território e levando para outras. Aquela mesma história que aconteceu com Abraão em Gênesis 12, que Deus tira ele de Ur e fala com ele, vai para Canaã, ela está acontecendo com você que está nos assistindo. E quando você vem para a um lugar no exterior, Deus entrega para você fazer a missão. Entender, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus levanta o pastor Zéias aqui em Luxemburgo e Deus levantou você que está aqui em Luxemburgo, que faz parte do ministério dele, ou você de outra parte do mundo. Agora, cada um de nós, essa missão ela acontece a partir da igreja, que na verdade é todo o povo. Cada um na sua função, é um time, né, pastor Zéias? Eu sou muito fã de futebol, gente, para mim assim, tá com o pastor Zéias, eu sempre gosto de levar a narrativa do futebol, porque um time tem que estar organizado. Um time tem um setor ofensivo, defensivo, o meio de armação, enfim, a igreja da mesma forma. Nós entendemos que o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, mas cada um de nós pode participar da missão. E principalmente quando nós aprendemos a contextualizar. Não é trazer o Brasil para Luxemburgo, o Brasil para os Estados Unidos, por mais que a gente tenha vínculo, amor, carinho pela nossa nação de origem, mas agora é hora da gente entender e aprender com o apóstolo Paulo de fazer fraco para ganhar o fraco, de fazer judeu para ganhar o judeu e de fazer o quê? Custe o que custar, por amor às pessoas e ao evangelho de Jesus. Nos esforçar para adaptarmos e para aproveitar essa experiência fora do nosso contexto de nacionalidade, entender aonde eu estou, eu vou ser igreja para este lugar e para esse povo que está aqui. Eu vejo que a missão de Deus, ela é para todos nós, pastor. Não, resposta extraordinária. Eu gosto de dois textos, um aplicado à minha vida enquanto pastor, mas que está ligado à obra ministerial. Efésios 4, vai nos dizer que nós somos chamados, Deus escolheu alguns, para capacitar os santos para a obra do seu ministério. Então, eu entendo que cada cristão, cada discípulo de Jesus é um missionário. E um texto que eu gosto muito é Atos capítulo 11, quando a Bíblia nos diz que houve uma dispersão, e algumas pessoas falavam do amor de Deus somente para os judeus. Mas o texto, em uma versão, vai dizer, porém, alguns dentre muitos começaram a pregar o evangelho e nasce a igreja de Antioquia, que é foi uma plataforma missionária, que alcançou através da vida do apóstolo Paulo e outros missionários, inclusive o continente europeu. Então, cada discípulo de Jesus é um missionário, mas que deve abrir a sua boca e falar o evangelho, como o pastor comentou comigo hoje há pouco tempo. Levante-se e fale. Então, qual é a mensagem que o pastor Liert poderia compartilhar para essa pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando, dentro do seu contexto, seja na construção civil, no transporte público, na família, qual deve ser o posicionamento dessa pessoa no seu campo missionário? Interessante que nós somos criaturas de hábitos. E esses hábitos, eles na verdade constroem valores, fundamentos que tornam verdadeiras culturas operando dentro de nós. Se você é um discípulo de Jesus, vai e fale. E esse vai e fale convide pessoas para a sua comunidade local. A gente tem que colocar uma cultura de convite. Tem muita gente que não vem porque não foi convidado. Tem muita gente que não conhece porque não foi contado, não foi falado.
e você vem por esse contexto, eu conheço histórias e mais histórias de irmãs que trabalham em casas, na área de limpeza, e são bênção para aquelas famílias, porque as irmãs estão compartilhando o evangelho de Jesus quando elas estão fazendo as limpezas nas casas, os irmãos da construção civil. E uma das coisas que acontece muito no contexto fora do Brasil é a questão da solidão. E a solidão não só no contexto de fora do Brasil. Hoje, o maior mal, pastor Zés, dos Estados Unidos é a solidão. E é interessante que a solidão às vezes acontecia com aquela pessoa que estava com mais de 60 anos, né? A síndrome do ninho vazio. Não, até mesmo nos jovens. A geração Z hoje, o maior problema deles é a solidão. A geração que está mais conectada, ela está mais solitária. E com isso, a igreja, ela se torna essa família, essa oportunidade que as pessoas têm de se conectarem. Agora, cada um de nós, a gente tem que fazer a nossa parte, convidar, chamar as pessoas, termos essa intencionalidade de mostrar para eles o caminho. Por isso que a gente estava conversando, go and tell, vai e fale. Você tem que falar, tem que botar as caras, tem que falar. E quando a igreja começa a ter essa cultura de convite, principalmente no contexto nosso aqui de exterior, convidar o vizinho, convidar um amigo. Eu até brinco, pastor, que no Walmart, nos Estados Unidos, tem um setor chamado Customer Service, que é o serviço ao cliente. O pessoal vai lá para reclamar. É interessante que não existe Customer Service na área de salvação, na área da igreja, porque quem é salvo, ele é grato a Deus. Porém, você não pode manter o evangelho só para você. É necessário você falar para esse povo. E uma das coisas, você que está me assistindo aqui da Europa, da América do Norte, o local hoje que o evangelho está em declínio no mundo é Europa e América do Norte. Se Deus moveu você do Brasil ou de alguma nação de fala portuguesa, seja Cabo Verde, Portugal, e Deus te levou para a Europa ou para a América do Norte, vai e fale. Vai e fale. Porque as pessoas precisam ser convidadas para que elas ouçam o evangelho. Eu até falo, olha, um convite tem tanto valor, pastor Zéias, que às vezes a pessoa não se sente preparada para compartilhar o evangelho, mas colocar a gente no carro e levar para a igreja, todo mundo pode fazer isso. Falar, compartilhar esse podcast com alguém, para edificar a vida daquela pessoa, para encorajar a pessoa. Nós tivemos aí uma experiência de Covid que nos ensinou a necessidade que temos de termos uma comunidade, de comunicar. Então eu vejo assim, de maneira prática, isso é necessário, que cada um de nós tenhamos a consciência de que, assim como Noé, Deus usou a vida dele para fazer uma arca, para salvar, naquele tempo, aquele povo que devia ser salvo, que era a família dele, e cada casal de animais da terra para recomeçar o mundo. A igreja é essa grande arca e a porta não está fechada, ela está aberta. A gente tem que só ter a cultura de chamar as pessoas. E olha, independente do que as pessoas pensam, ou independente do que as pessoas creem, eu tenho visto isso no meio dos americanos. Eles não vêm na igreja por falta de convite, e quando eles têm filhos, netos, e eles veem que a igreja tem uma proposta de vida, de qualidade, pastor, eles vêm. Então basta, no nosso contexto de igreja, chamar os europeus, chamar os americanos, chamar os asiáticos, seja o que Deus tem na nossa comunidade, nós precisamos convidar pessoas para virem para a casa do Senhor. Amém. O senhor tocou em um ponto importante, né? Falando da juventude, falando da família. Qual é o papel de um pai, uma mãe que imigrou e tem os seus filhos crescendo em uma cultura diferente da que eles tiveram, porque muitas vezes, o pai quer investir na vida do filho para que ele tenha uma condição melhor, seja financeira, educacional, de saúde, mas esse pai, essa mãe é um cristão. Qual deve ser o papel na criação desse filho neste novo ambiente? E qual é o papel dessa criança, desse adolescente ou desse jovem em uma cultura onde ele fala uma ou mais línguas? O que o pastor pode compartilhar conosco neste ponto de vista? Vamos pegar uma tradição milenar, né, que é a tradição do povo de Deus, dos judeus, né?
Os judeus é interessante isso, que eles tinham, na verdade, todo judeu, ele tinha 3 coisas que ele fazia com o filho. Primeiro, ensinar o filho a amar a Deus, né? Ser apaixonado por Deus. Isso daí é uma coisa muito importante. Você precisa primeiro entender que não é o euro a coisa mais importante, nem o dólar. É Deus que é a coisa mais importante e Deus vai suprir todas as necessidades. Não perca o foco, principalmente de uma tradição atual. Tanto o que o Ocidente hoje está secular, né? Essa secularização do Ocidente está trazendo aí a falta da fé em Deus. Então faça o seu filho, a sua filha, não esquecer das raízes da base da fé. Mas a segunda tradição judaica era ensinar uma profissão para o filho. Mostrar para o seu filho que ele está num contexto que é a terra da oportunidade, onde ele tem acesso às escolas melhores que tem no mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e para que eles sejam motivados pelos pais a estudarem, não por obrigação, mas sim pelas oportunidades que estão dando para eles. Agora, entender também, papai e mamãe, que o seu filho que é nascido ou criado no contexto europeu, ou seja, no contexto norte-americano, fora do Brasil, ele não é brasileiro. O pastor Oséias bem disse aí, primeiro ele vai ser uma pessoa que vai ser dotada de várias línguas, ele vai poder ter acesso aí a se tornar uma pessoa bilíngue, trilíngue, poliglota, ele vai crescer e nesse crescimento dele, ele vai mudar a maneira de ver o mundo, as perspectivas são diferentes. Os sociólogos chamam de garotos de terceira cultura, ele navega bem na cultura dos pais, navega na cultura do contexto que eles estão, mas também a terceira cultura é a nova identidade deles, esse cidadão com mentalidade global. E aí você precisa ter habilidade para, além de ser pai desse adolescente, desse jovem, dessa criança que está num contexto diferente do seu, ter um pouquinho de paciência com ele e assim, não ficar muito com aquela ingenuidade assim, você tem que gostar das coisas do Brasil. Não, ele é um novo cidadão, ele vai fazer a identidade dele. E aí, com essas questões de ensinar o filho a amar a Deus, direcionar ele profissionalmente, que hoje os meninos estão tendo uma crise, e isso está se prolongando, que profissão que eles vão ter? Você, pai e mãe, com a ajuda de Deus, com a ajuda da igreja, com a ajuda da sua comunidade, você já direciona e entendendo que o seu filho ele vai ter uma capacitação além da sua. E por último, direcionar ele bem para a vida afetiva, que os judeus, interessante, pastor Zés, eles arrumavam esposos e esposas para os filhos. Isso quer dizer, não dá para a gente arrumar casamento, não existe casamento arranjado no século XXI, mas pelo menos aconselhar que tipo de menina, que tipo de menino, características, né? Você lembra do Jaime Kemp, né? O Jaime Kemp tinha uma máxima dele que eu trouxe para a minha vida, e eu falo isso para o meu filho. Como é que o rapaz trata a mãe dele? Porque a maneira que o rapaz trata a mãe, ele vai refletir da maneira que ele vai tratar a sua futura esposa. Como é que a moça trata o pai? Se a moça não tem respeito ao pai, dificilmente ela vai ter respeito ao futuro marido. Então, esses toques, né, que a gente ouviu isso dos nossos pais, né? E assim, você está no contexto estrangeiro, você tem que entender que o seu filho muda, ele vai mudar, ele vai virar um cidadão global, ele vai ser poliglota, e aí ele vai ter mais oportunidades com você. Uma outra coisa socialmente, a possibilidade do seu filho crescer mais do que você é muito grande. É muito grande e é normal, mas não tem inveja do seu filho. Ele, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está dando continuidade ao seu sucesso. E isso daí faz uma diferença muito grande, de que aquilo que você não alcançou, é lógico, você não vai determinar o que seu filho vai fazer, mas na alegria onde ele encontrar sucesso, isso vai trazer, na verdade, uma alegria para o seu coração. Então, acho que em síntese é isso, pastor. E entender o seguinte, acima de tudo, a gente tem Deus que guarda da gente. Deus tem guardado seus filhos, Deus tem guardado os meus filhos, e no mais, é confiar no Senhor e entender que essa grande oportunidade que Deus nos deu de vivermos e de termos nossos ministérios e as nossas vidas enraizadas na Europa e Estados Unidos, isso é uma grande oportunidade para o avanço do reino, mas também para o nosso crescimento pessoal. Amém. O pastor nos mostrou o aspecto do papel
dos pais, da família, não é? Mas dentro da nossa realidade, daqui da Igreja Batista Missionária e de algumas pessoas que nos acompanham, existe uma nova geração nos acompanhando, surgindo. Alguns jovens estão certamente assistindo esse podcast. O senhor chegou nos Estados Unidos bem jovenzinho, depois regressou ao Brasil, mas cresceu, buscou a sua identidade profissional, se formou, mas o senhor é um cidadão globalizado, né? Um missionário que tem servido a igreja e as nações. E qual é, então, o papel deste jovem imigrante? Por que Deus o levou ou fez com que ele nascesse em um país estrangeiro? Para quê? Para ganhar dinheiro? Para crescer somente socialmente, educação, na sua vida acadêmica? Qual é o papel desse jovem que está inserido dentro do contexto imigratório? Boa manifestação aqui, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é para o nosso nome ser lembrado, para que as nossas contas bancárias venham aí crescer, mas sim, tudo é para a glória de Deus. Esse jovem, a função dele, primeiro, se prepare, mas prepare mesmo, estude, aproveita todas as oportunidades que você tiver e vai cavando mais oportunidades. Porque o jovem imigrante, ele tem que entender que ele tem uma oportunidade, mas ele precisa fazer mais. Porque no meu contexto, quando eu cheguei na América, quer dizer, o americano, as portas já estavam abertas para ele. Chega o imigrante, as portas abrem, mas se você tiver a oportunidade de estudar um pouquinho mais do que o dono da terra, isso não vai fazer mal para você, ao contrário. Se ele anda uma milha e você andar duas, você vai ter muito mais condição de êxito, de sucesso do que aquela pessoa que ficou para trás. A pessoa fez uma graduação, então faça o mestrado. A pessoa fez um mestrado, então vai para o doutorado. Por quê? A cada milha que você anda, mais você se consolida com aquilo que Deus te proporciona de treinamento. Porém, isso não é para o seu ego, é para a glória de Deus. Porque muitas das vezes o imigrante ele tem uma experiência diferente do dono da terra, porque o imigrante não tem aquela história dos pais que fizeram aquele sacrifício, aquela história dos pais que vieram de um lugar mais simples. E isso pode ser usado para você que é jovem que está me assistindo, como algo que vai motivar você para ir para a segunda milha, para ir para o segundo quilômetro, para andar mais. E isso faz com que você, além de se esforçar mais profissionalmente, que você se esforce também mais a nível de igreja, porque você vira uma pessoa que tem habilidades para alcançar o povo da terra. Entenda, tudo é para a glória de Deus, e esse glória de Deus significa salvação. Não é a loucura para o euro. O que eu posso fazer para o meu raio de influência? Se eu sou um educador na Europa, como eu posso fazer para que meus alunos eles conheçam o Evangelho? Como eu posso fazer com que os meus vizinhos conheçam o Evangelho? Os meus amigos conheçam o Evangelho? Quando eu falo para a glória de Deus você não foi colocado aqui por acidente. E da mesma forma que Deus, escuta bem o que eu estou dizendo, gente. Lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Mas tem uma história em Gênesis 12 que é interessante. Antes de Gênesis 12, tem Gênesis 11, que Deus chama Terá, pai de Abraão. Uhum. Mas antes dele ir para Canaã, ele para numa cidade, e a expressão em inglês, he settled there. A expressão settled there, ele se acomoda lá. A visão era para o pai de Abraão. Mas ele se acomodou lá, era o limite, era o teto dele. Ele não chega a Canaã. Aí Abraão, ele pega aquela visão e ele continua, ele cumpre os propósitos de Deus. Eu tenho certeza, para você que é filho de imigrante, você vai cumprir os propósitos de Deus. Você precisa entender que as oportunidades que estão se abrindo, vai pegando, aproveitando todas elas. Aprenda mais e mais idiomas. Se tiver tempo de passar mais tempo na escola, na faculdade, passe. Se prepare, porque se o seu preparo for maior, mais profundo, maior vai ser o seu voo para a glória de Deus. Isso faz assim uma diferença tão grande na vida da pessoa, de além de trazer muito orgulho para o coração do seu pai e sua mãe, não vai ter erro, vai ser um cidadão bem-sucedido. Os maiores empresários hoje na América, pastor, não são pessoas da terra, são imigrantes.
que é lógico, está na segunda, terceira geração, são pessoas da Terra hoje, mas são segunda e terceira geração de imigrantes, né? O próprio fenômeno Elon Musk, sul-africano, e você vai pegando vários outros aí, de médicos, de profissionais, e até pessoas que estão no ministério. A gente tem que entender que esse mover de Deus, não é que Deus está privilegiando só o imigrante, Deus privilegia todas as pessoas, mas o imigrante, por ele ter um histórico de mudança, de flexibilidade, de resiliência, para essa pós-modernidade difícil que a gente vive, já é um elemento que já tem características de crescimento. Para quem aí é filho de imigrante, vou fazer uma visita histórica da minha vida, eu tenho certeza que vai falar com você. Quantas vezes aqui em Luxemburgo, na Europa, você teve que traduzir documento para os seus pais? Ajudar seus pais a preencher formulário da escola, para ter acesso aí à questão da seguridade social ou do plano de saúde. Você já foi instrumento desde criança, porque você teve acesso ao idioma. Agora que você está capacitando, imagine mais ainda o que Deus pode fazer. E vai ser o futuro da igreja. Quando eu falo que a igreja imigrante no mundo, ela vai se fortalecer cada vez mais, é que a gente vê em dados estatísticos que as oportunidades que se abrem para um sul-americano, para um africano, para um asiático, em territórios como Europa, em territórios como Estados Unidos, a pessoa, na verdade, ela não perde oportunidade. Nos seminários que eu estudei nos Estados Unidos, a maior parte dos alunos lá eram pessoas de fora do país e que estavam ali se especializando. Você vai no campus da Harvard, existem pessoas de outras nacionalidades. E é um sinal de que essa história dos imigrantes no mundo nada mais é do que a consolidação de caráter, de resiliência, de força e de aprendizado. E para você que é garoto de terceira cultura, garota de terceira cultura, você conhece a cultura brasileira e aprendeu a cultura europeia, aprendeu a cultura americana. Meu irmão, você é um cidadão do mundo. Então abrace a sua identidade para a glória de Deus. Aleluia. E quais são as oportunidades para esse tempo, pastor? Porque a Bíblia nos diz lá em Gálatas capítulo 4, né, que vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para salvar, para redimir os pecadores. Jesus ele veio num momento, né, da história mundial, a partir da implantação do Império Grego, não é? Depois do Império Romano, eles proporcionaram a unificação da língua, proporcionaram as estradas, né, do acesso. Qual a oportunidade que a Igreja de Jesus tem nesse tempo e quais são as oportunidades e as ferramentas para esse jovem que está nos assistindo com o desejo de fazer missões, de contribuir para o reino de Deus e para o avanço, não é, da obra missionária aqui na Europa e também na América? Primeira coisa, aproveitar a sua capacidade de falar em outras línguas, o seu dom de línguas, esse dom que cada dia mais você vai aprendendo outro idioma, você vai aprendendo a conectar com outra cultura, porque eu tenho falado que para as pessoas entenderem que o idioma é a chave dessa casa chamada cultura, né? O idioma, a língua é a chave da porta principal que dá acesso aos outros cômodos, né? Dessa casa chamada cultura. Segunda coisa é a sua habilidade com a internet. Eu sempre falo, olha, você aprender inglês, você aprender francês, aprender outras línguas e ter habilidade nesse mundo cibernético, porque nós vivemos hoje num mundo conectado e é lá que está o povo. O povão está online. E você já nascendo nessa geração, que bênção que você pode fazer compartilhando um testemunho, compartilhando aqui ó, o nosso podcast, compartilhando os cultos da igreja com amigos e aproveitando o máximo oportunidades missionárias. Olha, eu sou o que sou por conta das oportunidades missionárias, de viagens, desde a minha adolescência, de servir os americanos no Brasil e de servir os americanos no mundo afora. Hoje eu já tenho as minhas experiências fora e incentivei meu filho a fazer viagens missionárias. Eu me lembro como se fosse hoje, meu filho mais velho, eu deixei ele no aeroporto de Boston e eu falei para minha esposa, a gente está deixando um menino aqui e ele vai voltar um homem. E ele veio para uma viagem missionária para Londres. E ele veio trabalhar, não foi no Palácio de Buckingham,
Ele não estava andando com a corte inglesa, ele estava nos arredores de Londres, onde existe ali problemas ali com refugiados, problemas ali com prostituição, uma comunidade de pessoas que estavam com HIV. Ele veio para servir. Eu até brinquei, ele foi para Londres para lavar banheiro mesmo. Voltou uma outra pessoa. Porque já começa a ter uma mentalidade global. É interessante que o meu filho, ele conhece a Europa antes de eu conhecer a Europa. Eu envio meu filho para cá para ele aprender o que é um mundo sem a presença do pai e da mãe. E essa oportunidade que você tem de servir não só países europeus ou países na América do Norte, Canadá ou Estados Unidos, mas servir mundo afora, né? Você ir para o contexto asiático, entender como é que é aquele contexto milenar, você chegar num país distante da nossa cultura, igual a Índia, entender que mesmo em meio às dificuldades financeiras, é terra de povo feliz. E essa questão de você ir aonde Deus abrir as portas e você se permitir servir nesses lugares, é uma benção. Agora, tudo começa, pastor Oséias, dentro da igreja local, dentro da sua comunidade. Porque a gente vai para o mundo, mas olha, para ser enviado, tem que ser missionário dentro da casa da gente. Essa era a minha próxima pergunta, né? O pastor recebeu essa direção, né, do Espírito Santo, e vou reformular a pergunta. Qual é o papel da igreja, não é, dentro do contexto missionário, e da onde essa pessoa que deseja ser lançada, ela precisa, onde essa pessoa precisa ser que deseja ser lançada precisa estar? Por quê? Dentro do mundo, né, globalizado, nós temos muitas informações e as pessoas hoje entendem, eu vou fazer um curso na internet e vou ser missionário, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar em comunhão, e se aventuram a fazer a obra de Deus, né, de forma independente. Então, essa pessoa que está nos ouvindo, que tem o desejo de servir, de fazer a obra de Deus, tem consciência do seu chamado, é possível fazer a obra de Deus plenamente fora do contexto da igreja? É interessante essa pergunta, e aí vai um grande aprendizado que nós como igreja temos que ter. O missionário, ele é enviado, não por ele mesmo. E eu vou ainda ser mais enfático, nem por agência missionária. Vou dizer mais uma vez, o missionário não pode ser enviado nem por ele mesmo e nem por agência missionária. A igreja que envia. É a igreja que vai interceder por esse missionário, é a igreja que vai orar por ele, a igreja que vai fazer. Você que quer ir por agência missionária, a agência missionária vê você só como um número, só como mais um, ou então uma fotografia para levantar fundos por você. Agora, um pastor, uma igreja que te envia, eu já estou no campo missionário já há mais de 12 anos. Eu tenho uma igreja que me enviou. Aliás, eu tenho 2 igrejas que me enviaram, uma do Brasil e uma na América do Norte. Eu ainda tenho vínculo com os meus pastores. Eu ainda converso com meus pastores. Os meus pastores vêm no campo me visitar. E essa relação, ela traz o quê? Ela traz bênção para a vida da gente. Missionário não pode ser freelancer. E uma coisa, você começa a ser missionário, não é quando a igreja te envia, não. Quando a igreja te envia, já é fruto do resultado de um trabalhar de Deus, da igreja reconhecer, de um trabalhar de Deus e de anos da sua vida dedicados a ela. Missionários que você pergunta, quem é que te enviou? Engasga na fala, não sabe falar, ou não pode voltar aonde ele foi enviado, a porta que eu passei, eu posso voltar por ela. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, o missionário que não pode voltar com a porta que ele passou, opa, tem uma coisa errada aí, tem uma coisa mal resolvida. Por que isso? Porque um dia, missionário, você vai envelhecer, onde é que você vai voltar? E quando você voltar, se você não tiver vínculo, se você não tiver relacionamento, porque se você voltar um dia, tem missionários que são chamados para morrer no campo. Se esse é o seu caso, louvado seja Deus. Mas e os missionários que retornam?
E aí você vai ter aquele choque de voltar 20 anos depois. Hoje o mundo está mudando tanto que o contexto que você vive hoje não está demorando 5 anos para mudar, não. É 2, 3 anos já muda o local todo. E aí eu falo a importância que é de você ter um pastor para te pastorear, mesmo de longe. Você tem uma igreja para interceder por você. Você tem um povo que não é uma marca, não é uma agência missionária. Existem agências missionárias. Eu já fiz parte de 2 agências missionárias, que foram as agências que eu fui treinado, mas o peso de quem me enviou, eu não fui um número da agência missionária. Eu fui um missionário enviado pela Igreja Batista do Calvário na Vila Isa, que se encontra em Governador Valadares, Minas Gerais, e a River of Life Worship Center, que se encontra em Port Vincent, no estado da Louisiana. O pastor José Soares e o pastor Bob Reddy eram igrejas que tinham comunhão e vivência, e eles entenderam que era um projeto missionário, e eles me enviaram para os Estados Unidos. Até hoje eu tenho um vínculo com essas 2 igrejas. Até hoje eu sou lembrado, eu recebo pessoas na minha casa que são frutos dessa igreja. E olha, como é que você abandona a sua família? Porque, na verdade, pastor, o missionário sem igreja é uma pessoa sem família. E uma pessoa sem família é uma pessoa que precisa de um trato de Deus. E nós sabemos que sem igreja não tem jeito não. Em pastor, tinha uma propaganda de um macarrão, né? E esse macarrão era uma marca chamada Mara. E vinha um cara da roça e falava assim, é Mara, sozinho? Sozinho não, que o macarrão pressa com arroz, feijão, com a carninha. Então sozinho. Missionário sozinho? Sozinho não. Tem que ter igreja. Não é só macarrão, Mara, não. Tem que ter igreja. Missionário tem que ter igreja. Amém. Glória a Deus. A igreja é a base de lançamento da missão. Não é? Uma outra coisa que eu penso ser importante, relevante ouvir do pastor, o senhor é um formador, um discipulador, professor de seminário, professor também de inglês. Qual é o fundamento da preparação, não é, para a obra de Deus, seja no campo missionário ou em outra área? Por que faço essa pergunta? O senhor, melhor do que eu, sabe do conhecimento das coisas rápidas. Não é? O senhor vive num país, não é, que prioriza o fast food, não é? E as coisas são feitas muito rápido. É claro que nós estamos vivendo num tempo de aceleração, mas um jovem, uma pessoa chega na igreja, entende que a igreja é a base da missão, mas se converte, se batiza e já quer assumir uma posição de destaque, uma posição de influência, quer assumir o púlpito, quer assumir a plataforma, não é? E eu, olhando para a vida de Jesus, para a vida do apóstolo Paulo, vejo que eles tiveram um tempo de preparação. Qual é a importância da fundamentação bíblica, teológica, ministerial, para qualquer pessoa que queira trabalhar no reino de Deus em qualquer área? Primeira coisa, a gente vamos voltar de novo para a tradição judaica, né? Por que Jesus só manifesta aos 30 anos o ministério público dele? Primeiro, aquela cultura só levaria a sério uma pessoa adulta. Aquela cultura em especial, ela só, na verdade, levaria a sério alguém que tivesse uma idade adulta. E no judaísmo, e nós temos hoje essa sociedade ocidental que nós vivemos, a fase adulta começa aos 30. É a questão, na verdade, judaico-cristã, que pega esse princípio que a pessoa só chega na fase adulta aos 30 anos. Então o ministério de Jesus começa aos 30 porque ele estava pronto para ser levado a sério. O seu tempo vai chegar. Agora, o seu tempo vai chegar, não é você só esperando, é você buscando se formar, é você participando de um grupo pequeno, da escola bíblica dominical. Quantas coisas que, mesmo quando eu cheguei no seminário, foram bases que eu aprendi na escola bíblica dominical. Doutrina da justificação, a própria questão das doutrinas básicas cristãs, a gente aprende ali, na igreja. E ali, no decorrer da nossa caminhada, um preletor que vem, um escritor que vem, a gente começa a ler livros, a adentrar nesse universo, você vai preparando para essa sua formação.
No decorrer da caminhada, você vai se destacando pelos dons e talentos que Deus te deu. O que você vai fazer? Você vai afinar esse dom. E aí é importante você ter a figura do pastor do seu lado. Esse cara aqui, ó, esse pastorzão aqui, ó, você precisa ouvi-lo, porque ele identifica quais os dons, e hoje tem até questionário de dons, para falar assim, cara, você tem uma facilidade de comunicar, então você vai ser um pregador, um professor de escola bíblica, e você vai pegando amor pelas coisas, e aquilo vai consumindo a sua paixão, aí sim, você entende que você está num processo de eu sou um vocacionado, que é uma coisa, pastor, que está precisando da gente assim começar a falar isso novamente, né? Vocação ou profissão? Quer dizer, o chamado ministerial não é uma profissão, é uma vocação. E uma vocação, como é que eu identifico uma vocação? O que eu abri mão para ser pastor? Isso é vocação. Porque os pastores vocacionados, eles abriram mão de alguma coisa em amor ao evangelho. É interessante que os pastores que eu conheço que são vocacionados, eles seriam bem-sucedidos em qualquer outras áreas que eles optassem, em qualquer outra função ou qualquer outra atividade profissional. Mas eles abriram mão de alguma coisa por amor ao evangelho. E começa por aí. Se você está me assistindo, eu sou chamado pelo ministério. Ok, qual é seu Isaac? Eu tenho Isaques na minha vida. O pastor Oséias também tem Isaques na vida dele. E outra coisa, infelizmente, Deus não supriu o nosso Isaac com um cordeiro lá e nos livrou de abrir mão, não. Nós sacrificamos com a nossa vida e isso é a vocação. A vocação é aquele chamado que não existe nada nesse mundo que nos faça sermos mais completos ou felizes. Eu vejo que hoje, pastor, muita gente quer a plataforma, muita gente quer o púlpito sem entender o preço que nós pagamos. Não só semanalmente, mas aquilo que ao longo da vida a gente abriu mão de ser, de ter, por amor a Jesus. E esse é o espírito da coisa. E é lógico, você precisa ir para um bom seminário. Hoje os seminários, tem muitos bons seminários com oferta online. Agora, essa oferta online, você precisa estar na sua igreja local produzindo e desenvolvendo alguma coisa. Você precisa estar debaixo da supervisão de um pastor, de um líder, para que você comece a desenvolver o ministério. Porque você só vai ser ordenado, não é você se ordenar ou querer, não. A igreja precisa reconhecer. E o reconhecimento vem através do fruto do seu trabalho, através da sua dedicação. Agora, se prepare, e aí eu vou agora, não quero aqui ficar contraditório, mas a questão da formalidade hoje da pessoa fazer um seminário. Por que é importante? Porque nós vivemos um mundo de títulos, nós vivemos num mundo de formação. Você iria para um médico que não fosse formado? Você contrataria um engenheiro que não tivesse formação? Da mesma forma, você que quer ir para o ministério, tem uma formação de que a sua manifestação bíblica, teológica, ela é fruto de um liceu, ela é fruto de uma escola, ela é fruto de um seminário, ela é fruto de uma faculdade bíblica. Por quê? O mundo hoje tem uma linguagem diferente de 20, 30, 40 anos atrás. E as oportunidades que Deus nos dá, quando a gente tem um diploma de uma instituição reconhecida, talvez você pode ser convidado para participar de uma conversa, as pessoas te veem de outro lado. E o futuro, eu vejo assim, cada vez mais as pessoas estão atrás de pessoas com expertises. E graças a Deus que os seminários agora estão se organizando, né? No Brasil teve a questão do MEC agora reconhecer os cursos, né? Aqui na Europa já era diferente, né? Porque as universidades europeias, elas nascem dentro dos seminários, né? Historicamente era teologia, a medicina e direito, que eram os cursos da tradição, sendo que a teologia era o curso mãe de todos os cursos. A Harvard foi assim, a Harvard University era um seminário. Aqui na Europa não foi diferente. Os liceus, né, da igreja começam desse jeito. A própria contribuição dos jesuítas na educação. E você, pastor, é necessário que você seja estudioso, ou você, candidato ao ministério, você vocacionado, tem que ter leitura, tem que ter dedicação e, olha, tem que ter também relacionamento com quem já está no campo, porque uma sentada, uma compartilhada de coração
você cresce para a glória de Deus. Amém. Pastor, nós estamos caminhando para o nosso tempo final e eu deixei esse momento, né, para a gente falar de algo muito importante e relevante que o pastor tocou no início, né, que é a missão reversa, que é uma paixão, né, que você tem. Esse ano, em setembro de 2025, teremos a primeira conferência, né? Eu gostaria que o pastor, então, explanasse o que é a missão reversa, trazer esse conceito e também falar das oportunidades e até fazer um convite, né, para quem está nos acompanhando antes de setembro de 2025, onde teremos a primeira conferência Missão Reversa, que será aqui na Europa. Olha, Osés, que oportunidade maravilhosa que você está me dando. E assim, a você que está aí, a Missão Reversa é um movimento de Deus onde a nossa gratidão de um dia ter sido campo missionário, que missionários da Europa, dos Estados Unidos vieram para o Brasil ou para qualquer outra nação do mundo e evangelizá-lo, trouxe o evangelho para nós. Hoje essas nações estão com muita dificuldade espiritual. Essa gratidão de que eles nos trouxeram, agora é a hora da gente levar o evangelho de volta para eles. Aí nasce esse movimento de que pessoas das Américas, pessoas da África, pessoas da Ásia, desses países do sul global, esses países do sul global que um dia foram campo missionário, hoje são força missionária. E você participa desse mover de Deus na terra, indo para essas terras para evangelizar, para levar o evangelho. Talvez você é do marketplace, né? Você é um profissional e você muda para a Europa, mas você vai apoiar uma igreja, você vai revitalizar uma igreja, você vai plantar uma igreja, você está no processo, no time de plantação, ou você se chegou. Esse é o mover de Deus. E nós estamos juntando essa turma, o pastor Oséias faz parte dessa turma, tem gente na Itália fazendo versão reversa, o pastor Evandro Coelho lá em Montova, tem o João Melo na região do Porto, na Igreja Batista local, lá em Maia, e nós nesse ano de 2025 vamos fazer a primeira conferência ali na região do Porto, na cidade de Maia, na Igreja Batista local, a conferência Missões Reversa. A gente está trazendo um monte de parceiro, o evento vai ter a parceria da Convenção Batista da Nova Inglaterra, Dr. Terry Dorset, a Faculdade Batista Pioneira, Dr. Clayton Kunz, o professor Nathan Martins, também o André Tavares da Caroline University, vários pastores que trabalham na região aqui na Europa, de Portugal. Pastor Osés Luiz também vai estar lá sendo um dos nossos preletores. Vou trazer o pastor Bob, meu pastor, que ele investiu muito em missões no Brasil e entende que a missão reversa é a resposta de Deus para a evangelização mundial. Ele vai estar lá. Também o meu amigo pastor Henrique Araújo, lá de Vitória da Conquista da Bahia, é um cara que já faz missão reversa lá na Bahia, no interior da Bahia, com a mega igreja alcançando o mundo. E nós vamos estar juntando essa turma toda para que juntos a gente possa compartilhar nossas experiências, crescermos juntos e enviar e comissionar ainda mais a igreja de Jesus, porque até que ele venha. Amém. Vamos ir e falar, vamos ir fazer discípulos e vai ser o primeiro encontro dessa turma que há 12 anos Deus já nos levanta para fazer missão reversa, mas oficialmente vai ser o primeiro encontro de missão reversa do planeta, oficialmente assim, juntando essa turma, e essa turma só está crescendo. Eu conheci um outro Gelson agora que está fazendo missão reversa já há mais de 20 anos na Espanha, e Deus vai trazer esse povo para junto para quê? Para que a glória dele seja manifesta. Tudo, né, pastorzão? É para a glória de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Pastor Lierte, muito obrigado por esse tempo de crescimento, de aprendizado. Foi uma semana extraordinária em nossa igreja família, Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. Obrigado por esse tempo aqui à mesa, onde fomos ricamente enriquecidos pelo seu conhecimento. Queria deixar você compartilhasse uma palavra final, e para você que ouviu esse podcast, que participou desse momento, se isso foi relevante para a sua vida, compartilhe com mais alguém, compartilhe na sua rede social e nos veremos em breve para um novo podcast da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. Pastor Lierte, uma palavra final para os nossos amigos, irmãos e ouvintes.
Rapaz, olha, eu que agradeço. Para mim, eu vim aqui em Luxemburgo, na Igreja Batista Missionária, e eu me senti em casa. Muito obrigado. Hebreus 10, de 35 a 39, fala: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que ela tem grande e avultado galardão. Mas necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aquele que há de vir, virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo, ele vai voltar. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós, porém, eu, porém, você, Igreja Batista de Luxemburgo, porém, nós não somos aqueles que desistem, não somos daqueles que vão abrir mão para a conservação da nossa alma. Ore conosco, não desista da missão reversa, não desista do projeto de Deus para você aqui neste velho continente. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, você não está na Europa por acidente. Assim como o pastorzão está aqui, ó, fruto da graça e a misericórdia do chamado de Deus, você também faz parte desse mover. Obrigado demais. E eu senti em casa aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério.